Em uma rede de computadores que é utilizada a topologia em estrela, existe a necessidade de se utilizar o equipamento de rede denominado em inglês como letra A, Gateway, letra B, Switch, letra C, Modem, letra D, Bridge. Então, pessoal, para resolver essa questão, nós precisamos primeiro entender o que significa a topologia estrela, para depois verificar qual desses equipamentos é o mais adequado e fundamental para viabilizar uma topologia em estrela. Então, primeiro vamos entender topologias. Quando nós falamos sobre os conceitos de redes de computadores, internet, intranet, existe o que nós chamamos de topologia física, que é o layout organizacional da rede, é o desenho organizacional da rede, e também a topologia lógica, que descreve o fluxo de dados entre os computadores daquela rede. Bem, existem vários tipos de topologia, mas nós podemos começar a historinha explicando primeiro desde conexões mais básicas, como por exemplo as conexões ponto a ponto, quando temos dois ou mais computadores conectados diretamente entre si através de um meio de transmissão, como por exemplo um cabo de rede. Isso é chamado de conexão ponto a ponto. Como nós estamos vendo aí, dois computadores conectados diretamente entre si, ali nós temos um meio de transmissão, um cabo de rede conectando esses computadores. A partir daí, nós começamos a trabalhar com as topologias físicas propriamente ditas, como o caso da topologia estrela, que apresenta um ponto central de conexão. Uma topologia estrela é descrita quando nós temos um ponto central, um equipamento que faz a função de ponto central, que permite que vários computadores se conectem entre si através desse mesmo ponto central. Aí nós chamamos de topologia estrela. E o equipamento mais fundamental para a constituição de uma topologia estrela é um equipamento chamado switch. O switch é um comutador de dados, que a gente vai explicar mais tarde, que permite a conexão entre os computadores, ele fazendo a função aqui de ponto central de uma topologia estrela. E o nome é estrela justamente isso, porque apresenta um ponto central de conexão. Existe também a topologia anel, também chamada de token ring, que forma um circuito fechado. Nessa topologia anel, os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado, sem a necessidade de um ponto central. Na topologia em barra ou barramento, os computadores estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que nada mais é do que um cabo de rede, onde cada computador que se conecta nessa rede se conecta a esse mesmo cabo, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que nós chamamos de barra ou barramento, é a topologia por barra ou barramento. Existe também o que nós chamamos de topologia em árvore, onde os computadores estão conectados respeitando uma hierarquia. Isto é, nós temos um computador numa hierarquia superior dando origem a computadores conectados em segundo nível, que por sua vez dão origem a computadores conectados em terceiro nível. Então isso é uma topologia que nós chamamos de árvore porque respeita uma hierarquia de conexão entre os níveis desses computadores. E também podemos ter topologias híbridas, onde nós temos várias topologias formando uma estrutura de rede. Exemplo aqui, eu tenho uma topologia dita híbrida, porque aqui eu tenho uma parte da rede conectada com topologia em anel, formando um circuito fechado, e outra parte conectada com topologia em barra ou barramento, compartilhando de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Como eu conectei essas duas topologias, a topologia geral aqui é chamada de híbrida, justamente porque usa de mais de um tipo de topologia. Pois bem, a questão falava especificamente sobre a topologia estrela, aquela que tem um ponto central, e pergunta o equipamento fundamental aqui para que haja a existência dessa topologia estrela, né? Ele cita ali uma rede que é utilizada a topologia estrela, existe a necessidade de utilizar o equipamento de rede denominado em inglês, e aí vem ali gateway, switch, modem e bridge. Então agora o que nós vamos fazer é conhecer esses equipamentos que estão na letra A, B, C, D, para ver qual deles é o associado intimamente à topologia estrela. Embora vários podem ser usados na topologia estrela, mas tem um deles que é fundamental, que é importante, que tem a necessidade de ter esse equipamento para formar uma topologia estrela. Quando nós falamos ali na letra A o termo gateway, gateway significa porta de ligação, e é o dispositivo ou o computador que faz a porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa como a internet. Por isso o termo gateway.
Gateway não é obrigatório, fundamental para a formação de uma topologia estrela, porque eu posso conectar aqui também uma rede com topologia em anel, por exemplo, que é uma rede interna, e usar um gateway para permitir a conexão, a porta de ligação com uma rede externa como a internet. Então, o gateway não pode ser a resposta dessa questão. Mas é importante saber o significado de gateway, porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. Outra dica, ali na questão, na letra B, eles citaram switch. Switch, que vocês estão vendo aí na imagem, é um comutador de dados. E ele é usado como ponto central de conexão entre vários computadores em uma rede com topologia estrela. Quando nós temos uma topologia estrela, o equipamento chamado switch ele é fundamental para a composição da topologia estrela por formar essa rede com um ponto central de conexão para que vários computadores se conectem entre si através desse ponto central, através desse switch que nós conhecemos como comutador. E ele é chamado de comutador, o switch, porque quando ele recebe o sinal, ele envia o sinal para o computador ao qual os dados se destinam. Então ele vai comutando os dados e encaminhando os pacotes somente para aqueles computadores aos quais, de fato, esses dados se destinam. Então ele é um comutador de dados usado aí em uma topologia estrela, o que já descreve a resposta aí da nossa questão. Então, só para formalizar a teoria, comutador de dados, que também é utilizado como concentrador de conexões de rede, recebe o sinal e envia para um computador da rede conforme o endereço de destinatário. Essa é a ideia do nosso switch, que acaba já dando a resposta aqui da letra B por ser fundamental numa conexão com topologia estrela. Mas eles citam ali também o termo modem, eu vou aproveitar para explicar. Modem vem de modulador, demodulador, e é um equipamento usado principalmente para a conexão de dispositivos como, por exemplo, um computador quer se conectar à internet usando rede telefônica, para dar um exemplo de um modem que usa conexão ADSL, por exemplo. E aí, como ele vai se conectar lá do computador do usuário, tem que se conectar de alguma maneira com os servidores do provedor, essa conexão vai usar, no meu caso aqui, as linhas da rede telefônica. E o modem vai fazer a função de converter o sinal que vem lá da minha rede telefônica no sinal digital que o meu computador pode entender. Ou o contrário, o modem também pode converter o sinal que sai do meu computador e vai trafegar pela rede telefônica até chegar lá no servidor do provedor. Então o termo modem se refere a um equipamento conhecido como modulador ou demodulador, muito usado para conectar computadores do usuário com os servidores dos provedores de acesso à internet. Claro que existem vários tipos de modem, como modem 3G, 4G, modem ADSL, tem o cable modem, temos o antigo modem dial-up, que era de conexão de escada, mas basicamente o que ele faz é converter dados digitais em sinais analógicos, funcionando como um conversor de sinal, o modulador-demodulador. Como eu disse, existem vários e vários exemplos de modems no mercado. Bem, o modem pode ser usado em diversas topologias e ele não está intimamente ligado ou obrigatoriamente ligado à ideia da topologia estrela, embora possa ser colocado como um modulador-demodulador dentro de um ambiente de uma rede local com topologia estrela para permitir a conexão, por exemplo, com a internet com o servidor de provedor. Mas, entre todos esses aqui, o switch, é claro que ainda continua sendo aquele de necessidade de uso em topologia estrela, né? E por final ali a letra D, bridge, vamos aproveitar e explicar. Bridge significa ponte. E qual é a finalidade de uma bridge? É permitir a conexão de duas ou mais redes locais ou dois segmentos da mesma rede entre si. Quando nós colocamos uma bridge numa rede, é porque nós desejamos conectar duas redes locais entre si ou dois segmentos da mesma rede entre si, desde que essas redes rodem os mesmos protocolos. Embora ele possa ser usado num ambiente de rede com topologia estrela, ele não é fundamental para a composição da topologia estrela, quer dizer, não há necessidade, a necessidade só em algum caso específico. Então, bridge nós também não vamos colocar aqui como uma resposta. Vou repetir, pode ser usado em topologia estrela? Pode, o modem também pode, bridge também pode, mas o que faz a topologia ser chamada de estrela, dentre aqueles equipamentos demonstrados aqui, é justamente o switch que nós temos ali na letra B. Porque todos os outros podem ser adequados dentro de uma estrutura de topologia estrela, principalmente em relação a acessos externos. Mas dentro do ambiente da rede local, montada com topologia estrela, o equipamento que temos necessidade para formalizar o ponto central de conexão, e por isso o nome topologia estrela, é o switch, porque é ele que funciona como ponto central, o comutador de dados que vai permitir a conexão de vários computadores usando esse ponto central de conexão. Por isso, nessa questão, sem dúvida nenhuma aqui, a resposta, a letra B de Brasil para a questão.
Certo, pessoal?